Boa noite. Estamos esperando a Karen, ela está entrando. Boa noite para todo mundo. E... Oiê, tudo certo? Boa noite. Oi, Cá, tudo bem? Tudo bem, Tudo Sil? ótimo. Muito melhor agora. Ó, a Tá Verinha bom. entrando. Ó, ai, que delícia. Oi, Oi, Vera, que saudade. Deixa eu ajeitar aqui. Pessoal, todos vocês que estão entrando, muito boa noite. Por favor, enviem esta live através dessa setinha aqui embaixo para todos que você achar que podem se beneficiar com ela, tá bom? Isso ajuda a gente a trazer mais pessoas e também pode ajudar muitas pessoas a ouvir coisas que vão ser muito importantes. A gente acredita nisso. Ok? E o coraçãozinho também, não é só uma curtida, mas o Instagram entende quando você vai dando coraçãozinho, que é uma live legal, e aí ele coloca a live lá para frente, tá bom? Então, também, se vocês curtirem, dê coração. Se não curtir, também dê coração, também tá tudo certo. Tudo bom, Cá? Eu tô bem, e você, Sil? Ótimo, tudo ótimo. Vamos lá. Que saudade de fazer live, né? Faz algumas semanas já que a gente não faz, que Faz delícia. Eu tempinho, tava com né? vontade. Você quer se apresentar? Diga lá que a gente Pode conhece ser? aqui. Bom, eu sou Karelin Cavalari, eu sou nutricionista. E se vou me apresentar daquele jeito que eu aprendi com o Murilo Gun, que é falar do que eu acredito. Que eu achei que é espetacular esse jeito de se apresentar. Eu acredito que a nossa relação com a comida, ela é um fator chave na forma como a gente se relaciona com todas as outras coisas na vida. E é isso que eu trago para o consultório e aqui no Instagram também, né? De trazer para as pessoas esse cutucão para olhar a relação com a comida através da relação com tudo. Eu sou paciente da Silvia há alguns anos e tem sido muito gratificante estar aqui nas lives com ela, participando sempre e nessa relação de... Eu sempre falo isso, quando eu sou psicóloga, confio em você, é espetacular, né? É muito melhor que mãe, é muito melhor que os amigos, é muito melhor que qualquer um. Estar aqui é muito isso. Muito feliz com o convite. Fiquei até vermelha, ó, minha cara vermelha, dá pra ver? A gente já fez um monte de live, né? Junta. Sim, é sempre tão gostoso, né? Super confio, super indico. E alguém falou aí, a Fer falou assim, que nutri simpática. Ela não é só simpática, ela é super simpática, mas ela é muito competente, ela sabe muito o que está fazendo. Então, assim, vocês vão ver que vai muito além disso, né? Mas a simpatia dela é marcante, né? Ela sorri com os olhos, sorri com tudo, né? E, gente, boa noite. Boa noite às Maves maravilhosas que estão entrando aqui, minhas alunas, que lindas. Tudo bem aí? Vou me apresentar. Eu acho também. que também é legal de você se apresentar. Vou me apresentar. Bom, pessoal, meu nome é Silvia Barros, eu sou psicóloga clínica de base humanista e transpessoal, facilitadora de constelações familiares, e já há 30 anos estou nesse caminho da psicologia e da transcendência, uma psicologia que busca o que é além, né? O que está além, a nossa ligação com algo maior. Então, para mim é muito prazeroso trazer aqui de novo uma pessoa tão incrível como a Ká, e acho que vai ser muito bom para vocês conhecerem um pouco, e a gente pensou num tema que eu acho que aborda nossas duas áreas aqui, e muito, né, a área dela, que é Nutri, né, e também
porque tem muito de psicológico atrás das questões alimentares. Então, a gente resolveu trazer esse tema, que é o comer e a culpa. Então, vamos lá, Ká. Sim. Eu acho que você que devia começar falando os Vamos seus lá. cases. Eu tô tão empolgada que dessa vez eu fiz até cola. É bom ter cola, a gente não esquece. Não é um roteiro, mas é uma, tipo, pra eu me lembrar de tudo que eu tenho que falar, sabe? Porque esse tema, eu acho que especialmente agora na quarentena eu tenho recebido no consultório, principalmente, com mais frequência ainda essa relação da culpa com o comer, porque as pessoas estão prestando mais atenção em si, no corpo e tudo mais. E aí, eu que vou começar? Manda ver. Eu Tu que começa. Yes! Acho que a primeira coisa quando a gente está falando da culpa do comer é que não existe culpa se não for proibido, né? Então a culpa nasce do fato de um alimento ser proibido. Freud E aí, se eu acho isso. que até é verdade, não sabia. Ele falava assim, se há proibição Que a é culpa... porque há desejo. Você não proíbe alguém de E comer aí, quiabo, né? Então, assim, se há proibição... isso, a pessoa vai amar quiabo e... Se há proibição é E aí porque há um até desejo. entra nesse... Sim. E aí até entra nessa relação de, a partir do momento que proíbe, existe ela come, porque fica o desejo meio que parece que aumenta, e a relação fica de comer mais. Então acaba levando naquele ciclo, compulsão, restrição, culpa, compulsão, restrição, culpa. Come e fica infinito, né? Vira uma bola de neve. Aí acho que o primeiro ponto para entender é perceber o que faz esse alimento ser proibido. E aí, muitas vezes, é uma reflexão, por isso que a alimentação como um caminho para o processo de autoconhecimento, né, Sil? Porque o que faz ser proibido? Eu acho que nessa hora até vale a pena trazer, Silvia, essa relação por exemplo, o que pode ser, quais as razões que podem fazer esse alimento ser proibido, né? O fato da relação com o corpo, do tipo, esse alimento engorda, porque leu em algum lugar que engorda. Outro dia atendi uma moça que estava com peso na consciência de comer aveia, porque ela leu que aveia é muito calórica. Porque ele inflama, é porque você tem alguma sensibilidade que te proíbe, é porque na sua infância, ou seus pais, ou alguém não tinha a condição de comer o que você está comendo, e agora você pode, e você tem culpa por essas pessoas, né? O que traz esse proibido? E aí, nessa relação, Sil, entra muito da psicologia, inclusive, né? Nesse se olhar e perceber da onde que é proibido, o porquê que isso é proibido. E como é que você faz isso? Você busca isso dentro da história da pessoa? Como é que você analisa isso? Da onde vem essa sensação de culpa da pessoa? De alguma forma. De algumas formas. Um convite para que ela reflita mesmo, no tipo, eu tô sentindo culpa, mas qual parte de mim está se sentindo culpada? É a parte de mim que tem medo de engordar? É a parte de mim que tá, por exemplo, quando eu como um alimento, eu passo mal? É a parte de mim que tem um tabu em relação àquele alimento, porque eu li uma informação do tipo, glúten é inflamatório, ou então alguma coisa desse sentido. Às vezes não é nem o engordar, é porque o alimento ele é tão mal falado na relação do proibido, que aí ela leu e fica com medo nesse aspecto. Então, um convite para uma reflexão mesmo da pessoa. E muitas vezes, os meus cutucões vêm do quando ela me conta das sensações físicas que ela tem. Por exemplo, já tive uma paciente que ela chegou para mim alegando exatamente isso. Eu sinto muita culpa quando eu como. A minha alimentação ela tá muito restrita, porque eu tenho culpa de comer qualquer coisa. Então, eu tô emagrecendo muito. Eu não quero continuar emagrecendo tanto que eu tô emagrecendo, porque eu tô me sentindo que eu tô ficando fraca. E ao mesmo tempo eu não consigo comer porque eu sinto culpa. E aí, conforme ela foi me contando as coisas, uma das coisas que ela sentia era uma distensão abdominal. Distensão abdominal é aquele efeito baiacu. Sabe quando a gente come uma coisa que estufa assim, fica horroroso? Adorei o nome. Adorei. Não é? Porque tipo, você come o negócio e fica parecendo um baiacu mesmo, que faz assim. Aí ela tinha muito isso, muito. E aí na nossa conversa, a gente percebeu que
a culpa dela era porque, dependendo do que ela comia, causava esse efeito baiacu nela. E aí a culpa era de estar se machucando na realidade. A culpa ela era alimentada pela dor física mesmo. A partir do momento que ela parou de sentir dor enquanto ela comia, porque a gente percebeu quais eram, no caso dela, os alimentos que faziam esse efeito baiacu e tratamos o intestino, tratamos, enfim, a parte fisiológica, ela parou de sentir culpa, porque aí já não doía mais. Então, o dela não era um aspecto do emagrecer, do engordar, era um aspecto físico, que doía, e aí todas as comidas eram proibidas, porque todas as comidas naquele momento faziam ela passar mal, porque ela não sabia o que fazia ela passar mal. Uhum. Fez sentido a minha explicação? A culpa dela vinha de uma sensação física. De uma sensação Isso. de eu estou passando mal, então eu devo ter passado de um parâmetro meu, e aí eu me sinto culpada porque eu passei desse parâmetro, porque meu corpo está gritando aqui. Seria isso. Sim. Tá. Sim. Você percebe alguma relação dessa culpa, por exemplo, em adolescentes? Vamos pensar em adolescentes, né? Um pouco mais velhos, jovens, bem jovens, com a relação com a mãe, por exemplo? Eu percebo no seguinte aspecto, mas eu percebo por conta da minha convivência com você, né, Sil? No seguinte aspecto. Muitas vezes, a menina de uns 16, 17 anos, essa adolescente, no início, assim, né? Ela sente culpa de medo de engordar, e aí a hora que eu vou conversar, eu vou investigar a mãe, e muitas vezes a mãe tem uma relação com o corpo que é não saudável, no sentido de a mãe se culpa, a mãe tem o mesmo medo do engordar. E já teve vezes de que, conforme a gente foi conversando, eu descobri que a mãe não tinha amamentado ela. E aí, conforme a gente foi conversando, eu faço alguns convites para escrever uma carta para a mãe e tudo mais. E isso vai diluindo o processo. Isso quando eu não encaminho a pessoa daí para constelação, né? Que é o que vai resolver de uma forma mais assertiva. Enquanto eu não consigo levar essa paciente para constelação, a gente acaba usando essas estratégias iniciais, que é olhar, acolher e escrever aquela coisa da carta para que ela possa começar a construir essa relação com a mãe diferente. Eu percebi isso já várias vezes. Eu percebo que a culpa ela tem um ciclo, né? Primeiro que é importante dizer que a culpa ela está no passado. Então, nunca a gente só sente culpa por algo que já fez. Se a gente fez, esse algo está atrás. Então, você sente culpa e depois da culpa você tem uma sensação de que você precisa se punir, porque você fez uma coisa muito errada, né? Essa punição, ela gera muitas vezes depressão, ela gera insônia, ela gera bulimia, enfim, ela gera uma ansiedade absurda. E aí, para você, de alguma forma, curar ou esconder que você está sentindo tudo isso, você faz o quê? Come outra vez. Então, você come outra vez. Isso. Naquele momento que você come, gera um alívio. Porque aquela ansiedade que você estava, aquele chocolate, nossa, super cumpriu o papel. E aí vem a vergonha. Porque, puxa vida, que vergonha. Olha só, eu me prometi que eu não ia fazer isso e eu estou fazendo isso outra vez. E aí a vergonha gera culpa. E a culpa gera punição, e a punição gera depressão, a insônia, nananã, que gera o comer, que gera o alívio, que gera vergonha, que gera culpa. E aí fica nesse círculo vicioso, né? Que parece que nunca mais vai acabar, que nunca mais a pessoa vai sair disso, né? Então, acho que é interessante entender do ponto de vista psicológico, ou até mais, não só, até mais não só psicológico, mas sistêmico, que nós, seres humanos, temos uma grande necessidade de pertencimento. Nós viemos, né, de povos, de tribos, né, indígenas e tudo mais, onde o importante era você se sentir parte de um todo. E aí, olhando pela visão, então, sistêmica, nós somos parte do nosso clã, da nossa família, do nosso sistema. Quando o seu sistema tem como norma, tem como regra, tem como valor, por exemplo, que o bonito é ser gordo, e isso aconteceu já há muito tempo. Na minha época, bom, vocês estão vendo, né? Na minha época de criança, era sinal de saúde. Uma criança que era magra, as pessoas falavam assim, nossa, que estranho. Será que ela está com anemia? Será que ela tem algum problema?
Será que essa mãe não está alimentando essa criança direito? Ela deveria alimentar melhor esse filho? Então, era bonito a criança que era gordinha. E isso vira um padrão familiar. Em famílias italianas, por exemplo, né? Isso é um padrão familiar. O saudável é ser mais cheinho. E aí essa pessoa cresce e ela entende racionalmente que ela não quer seguir esse padrão. E aí ela começa a buscar uma alimentação mais saudável, etc. Enfim, um processo mais saudável para ter um corpo mais magro. Só que ela tem um registro de que se ela ficar muito magra, ela pode estar excluída do sistema. Ela pode se sentir excluída desse sistema. E aí, então, o que acontece é o que a gente chama, né, de autossabotagem, na verdade, porque a pessoa tem uma necessidade de voltar a se sentir incluída. Ela quer pertencer no sistema de origem. Se ela não pertence, ela não existe. Então, para existir, para pertencer, ela volta a engordar. Só que aí ela vai para a razão de novo. E a razão fala, tá feio, você não tá bem, ou você vai ficar doente, ou você tá fora do padrão social estipulado, sei lá o quê, né? Onde é que são os valores da própria pessoa. Só que os valores da própria pessoa não são maiores do que os valores do clã. E aí a pessoa faz o contrário. E a mesma coisa acontece o contrário. Se o clã tem como valor que beleza tem a ver com magreza, e essa pessoa, por exemplo, não é o perfil, não tem o biotipo magro, né? Ela é uma pessoa com ossos maiores, ela até nem tá obesa, nada disso, mas ela não tá no perfil magrinho. E aí qualquer quilo que ela engorda é uma desgraça. Ela se sente completamente inadequada e dá uma culpa gigantesca, porque, novamente, ela está fora do padrão que o clã dela entende como bonito, como saudável, como ideal. Então, isso tudo, né, a ideia de não pertencer gera muita culpa. E você percebe, você já olhou por esse lado? Você percebe? Bom, você está em constelação toda hora, você super Exatamente desse jeito, eu nunca tinha percebido desta forma. O que eu tinha percebido, muitas vezes, é uma relação por exemplo, meio que por birra, a pessoa come, porque o pai ou a mãe, aqui no agora, cobra muito um corpo X. E aí a pessoa come, meio que para ir contra a família, sabe? Meio que por birra. Só que aí ela sente culpa porque ela queria estar num corpo que é diferente e tal. Mas nesse sentido de querer voltar para a origem da beleza, do padrão de beleza da família, eu nunca tinha percebido, Sil. Eu nunca prestei atenção na realidade com esse olhar. Eu já tinha percebido em alguns pacientes nessa relação de uma birra sistêmica, assim, sabe? Não sei se eu poderia falar desse jeito. Sim, poderia. E é até isso que você está dizendo, né? Você está dizendo assim, é um comportamento infantil, né? O Bert Hellinger, ele fala isso. Ele fala que a culpa é um sentimento infantil. Que a culpa, ela está ainda muito atrelada, porque a gente sabe sistemicamente que você cresce e você tem que, então, assumir o seu próprio destino, suas próprias escolhas. E as pessoas que ficam ligadas ainda nos padrões familiares, ainda no que os pais falavam, achavam e sentiam, são pessoas que ainda não cresceram, ainda não fizeram um movimento de agradecer pela vida e seguir o próprio caminho. Ainda estão ligadas a essa fidelidade cega ao pai e à mãe. Então, muitas vezes a gente percebe que o emocional dessa pessoa, que tem 30 anos, é o emocional de uma pessoa de 8, 10, 12 anos. Porque ela está ligada extremamente aos pais ainda. E ele diz que a culpa é um processo infantil porque é uma justificativa para a não ação. Ou seja, eu me culpo e permaneço parada na culpa. Toda culpa é uma justificativa para a não ação. Porque assim, a culpa está no passado. Então, o que adianta? Você já comeu? Você já comeu, você criou um conflito interno porque você comeu, todo conflito é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de você olhar para esse conflito
e aprender com ele. E é isso mesmo, a gente Sim. nasce, a gente vai ter conflito o resto da vida. Então, quando você sente culpa por uma situação que já aconteceu, já aconteceu. Aonde vai te levar essa culpa? À infância, a esse movimento que a Carolyn falou, de ficar com uma birra, né? Uma birrinha, ai, que raiva, porque eu comi, porque nananã, porque vai me fazer mal, papapá, papapá. E aí você fica ali reverberando aquele sentimento de, ai, coitada de mim, agora eu engordei, ou ai, que raiva de mim, eu vou me punir, agora eu vou pôr o dedo na boca para vomitar, ou vou tomar um monte de remédio para ir no banheiro. Isso tudo são mecanismos infantis. Porque se você sente culpa, você tem que falar, beleza, já foi. E agora? O que eu faço? Bola pra frente. O que eu faço, o que eu faço agora, né? Qual é o próximo passo para eu não cair nesse ciclo, para eu sair do ciclo? Isso. Exato. O que é que eu faço a partir de agora? Eu sou uma adulta, Sim. né? O que é que isso quis me mostrar? O que é que eu aprendo com isso que eu acabei de fazer? Que é, por exemplo, assaltar a geladeira às 2 da manhã, né? Que é comer uma pizza inteira à noite para dormir. E agora você falando isso, que eu me lembrei que a maior parte das pessoas, quando sente culpa, é porque comeu alimentos, essa relação dos alimentos que são proibidos, e especialmente alimentos que remetem à infância. Tipo, hambúrguer, pizza, bala de goma, às vezes, bolacha tipo recheada, salgadinho de pacote. Essas coisas é o mais comum no gerar culpa. Porque a culpa é um mecanismo infantil. Então, esse paladar infantil, ele também tem a ver com alguma memória afetiva que você quer resgatar quando você come aquele alimento. Chocolate, tem um monte de alimentos que remetem à infância, né? Bolacha recheada, né? Leite, até o leite mesmo, né? A gente sabe que adulto não precisa de leite, né? Por que você... Um sorvete, né? Uma coisa, Esse paladar essa coisa infantil que você pega o tempo todo, né, cara? é muito comum. Muito comum mesmo. Tanto esse paladar infantil, dessa relação mesmo, de a maior parte das vezes que a pessoa tem uma compulsão que vai gerar culpa é pelo paladar infantil. E muitas vezes, outra coisa que é muito comum, de a pessoa, quando ela tá no consciente, ela come vegetais, ela come comida mesmo, comida normal. Arroz, feijão, carne, legume, salada. E aí, né, na hora numa compulsão, desse episódio em que ela sente que ela meio que saiu do controle, que ela tava num ambiente equilibrado, são esses alimentos que remetem super à infância. E muitas vezes, inclusive, a hora que eu vou investigar, não são alimentos que remetem à infância socialmente, são alimentos da infância dela, especificamente. Ah, porque quando eu era criança, por exemplo, o meu pai, quando ele voltava de viagem, ele me trazia o chocolate X. E aí ela compra o chocolate X. Quando, por exemplo, tem uma paciente que os pais eram separados na infância e a forma de ela ter o pai durante a semana é que ele fazia uma compra de salgadinhos de pacote para ela e bolacha recheada. Então, o que ela tinha do pai durante a semana, porque ela ficava com a mãe, eram essas coisas. Então, é a conexão que ela tinha com o pai, ela não conseguia largar aquilo. E aí, trabalhando, vai perceber isso, vai escrever uma carta para o teu pai, conectar, perceber que você deixar de comer isso não é deixar de amá-lo. E aí ela consegue ir diminuindo e não tirar, mas ir diminuindo e tirar esse aspecto nessa relação com a comida mesmo. Que acaba sendo muito legal. Então a gente chega à conclusão que tem muito a ver com o sistema, né? Que tem muito a ver com o nosso pai e com a nossa mãe, né? Esse sentimento. Sabe a criança quando faz uma coisa errada e ela sabe que está errada e aí ela faz aquela cara de né? Fica ali olhando para o pai e para a mãe, ela sabe que fez, né? Essa culpa que a criança sente, ela é uma culpa infantil, do tipo assim, o que vocês vão fazer comigo? O que vai acontecer? Sim. Qual vai ser o meu castigo? Né? E quando você cresce, parece que você fica esperando também isso.
Até porque, às vezes, o A atenção castigo até. chama a atenção dos pais. Então, quando a criança faz algo que não deve, para ser vista pelos pais. Então, talvez, Uhum, né, atrás desse mecanismo de comer e sentir culpa, tenha uma necessidade grande de ser vista, de chamar a atenção dos sim. pais, né? Olha só, eu estou aqui, né? Tem N coisas que a gente pode pensar dessa forma, né? Tem uma necessidade de ser excluída, às vezes até de morrer. Por quê? Porque eu não quero mais, eu não me sinto mais pertencente, eu não me sinto vista. Então eu vou comer até morrer, até ficar um baiacu eterno, né? Enfim, Sim. você percebe essa relação da depressão, da culpa, da infantilidade, né? Dessa coisa da... Sim. Tá. Eu percebo essa relação, principalmente nem sempre um diagnóstico de depressão, mas muitas vezes o sintoma depressivo mesmo, junto, nessa pessoa que ela tem mais culpa de comer, normalmente está associado com um sintoma mais depressivo. E muitas vezes, e aí tem um aspecto, a real é que vira uma bola de neve, né, Sil? Porque aí a emoção desencadeia um consumo que desencadeia um equilíbrio fisiológico, no sentido químico mesmo, de alteração de neurotransmissores, de hormônios, e aí vai virando uma bola de neve em todos os aspectos, tanto uma bola de neve emocional, como uma bola de neve de transmissores químicos mesmo. E aí, uma das coisas que eu vejo que também influencia, e aí pode. Eu até não sei se daí sairia um pouco da relação familiar ou se acaba voltando do sistema. Dar a culpa na relação com o proibido ainda, mas numa comparação com outros corpos ou com outras pessoas que estão com uma outra alimentação na mídia social. Então, muitas vezes ela se compara e aí dói, e aí ela vê que ela não tá como a outra pessoa, e aí ela come meio que para se machucar. Eu já recebi várias vezes esse diagnóstico do tipo, eu tava com raiva porque eu vi uma foto X de um corpo que eu queria estar, ou de um lugar que eu queria estar e eu não tô, e aí eu comi pra me machucar, pra, tipo, de birra comigo mesmo e brava comigo. Você acha que isso também tem um fundo sistêmico, Sil, ou daí não? É a autopunição, né? Lembra que a gente falou do ciclo da culpa? Então, assim, eu culpa, Entra e na aí eu mesma me coisa da puno, punição né? ainda que o gatilho. É uma autopunição. É como se fosse assim, os meus pais não estão aqui para me dar um castigo, eu mesma me dou. Verdade. Eu mesma me dou. Sim. Ou seja, independente de onde é o gatilho, sempre vai voltar para a relação familiar. Sempre. Tudo que está em desequilíbrio, né, tem uma relação com o sistema. E as bênçãos também, né? Não só as coisas ruins, né? As bênçãos também tem muito a ver. Mas no caso desse assunto que a gente está abordando hoje, tem super a ver. A comida, ela tem um significado emocional gigante. É essa coisa de se nutrir, colocar para dentro. O que eu quero pôr para dentro? Por isso que eu pus a música. Você tem fome de quê? Qual é a sua fome, de fato? Né? Muitas vezes a sua fome não é de comida. Só que você não sabe identificar onde está a sua fome. E aí você não sabe identificar os sinais do seu corpo de fome ou não fome. E aí você mistura tudo. Sim. E quando você mistura tudo, emoção, né, a fome afetiva, as questões sistêmicas, aí fica tudo emaranhado, né? A Glauciane perguntou se pode comentar na live. Pode comentar, sim, fica à vontade, tá bom? Super E pode. olha, Glauciane, cara, eu vi que você mandou alguns comentários. quais são os gatilhos da compulsão alimentar? Quais são os gatilhos da minha compulsão alimentar? Aí da sua, não sei se você vai saber dizer. Ai, eu sei. Mas tem uma forma de te ajudar para você descobrir, que é o seguinte. Quando você consegue identificar, estou num início de compulsão alimentar, normalmente consegue identificar ou no começo ou logo que ela passa. De você pensar quem é que eu estou alimentando, o que é que esse alimento vai trazer para mim, o que eu estou buscando nessa comida. E aí você trazendo essa reflexão, você vai conseguir identificar
naquele momento, talvez naquele momento você não vai identificar que, por exemplo, é a falta da minha mãe, mas é porque eu tô carente. E aí a carência é a falta da mãe, por exemplo. Mas naquele momento você vai sentir carência. E tá tudo bem se você sentir só o superficial e não o profundo. Mas aí você consegue perceber, tá, é carência. Como que eu posso alimentar minha carência agora, sem ser com comida? Talvez ligar para sua mãe, talvez naquele momento ligar para uma amiga resolva. Você não precisa resolver a base é mais profunda e demora mais tempo para você resolver. Mas num primeiro momento, você vai conseguindo diminuir pelo menos os episódios de compulsão e vai poupando o teu corpo físico nessa relação. Né, Sil? Eu sempre falo que a compulsão, ela é uma coisa muito ansiógena, né? É uma coisa do id, assim, né? Do nosso mecanismo psíquico, né? Do nosso mecanismo psíquico, que é o nosso impulso. Então, você tem um impulso de comer, você tem um impulso de comprar, você tem um impulso de beber, você tem um impulso de falar o que você não devia. A compulsão, ela tem muito a ver com isso. Eu preciso fazer aquilo, porque se eu não fizer aquilo, parece que tem algo dentro de mim gritando que precisa ser satisfeito, né? Um jeito de você enganar esses gatilhos de impulso é você falar assim, não, eu posso comer. Eu posso comer o que eu quiser. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou primeiro ouvir uma música, fazer uma meditação de 5 minutos, 10 minutos. Você se auto-engana. O processo de auto-engano, até os animais fazem isso. Tem muitas coisas legais sobre auto-engano. Acho que vale a pena até um dia eu vou fazer uma live sobre auto-engano. É muito legal. Então, você se Muito auto-engana. legal. Por exemplo, se eu vou num shopping e eu já comprei muita roupa, porque eu gosto bastante de comprar roupa, gente. Vou confessar aqui nesse momento para vocês. E eu já comprei muita roupa e eu falo, pô, eu quero mais essa roupa. Sabe o que eu falo para mim? Hoje em dia é mais tranquilo, mas eu tive uma época meio complicadinha disso daí. Aí eu falava assim, eu vou dar uma volta no shopping. Se essa roupa ainda ficar na minha cabeça, eu volto e compro. Então, assim, nada é proibido. Eu sou uma adulta, eu compro o que eu quiser, eu como o que eu quiser. Não é proibido. É uma opção minha. Então, eu digo, eu me auto-engano. Eu falo, bom, eu vou dar uma volta, né? A roupa vai ficar aí. Quando eu der a volta no shopping inteiro, a roupa estiver na minha cabeça, eu venho aqui e compro. Sabe quantas vezes eu voltei e comprei? A maioria das vezes eu estou no carro, indo embora, eu falo assim, nossa, não voltei. Aí eu falo, poxa, não era tão importante assim, senão eu teria voltado. E muitas vezes com relação à comida também. Se você pensa que é proibido, o desejo vai lá na lua. Você quer comer, porque é proibido. Se você pensar, não, não é proibido. Estou na minha casa, eu comprei, eu quero comer, eu posso comer. Não é proibido, mas eu não vou comer já. Eu vou fazer uma meditaçãozinha, eu vou ler um livro, vou dar uma volta com o cachorro. E a hora que eu voltar, eu vou comer. De repente, a hora que você voltar, você vai ter esquecido. Exatamente isso. Olha só. Fala, pode falar. A Gabi do Plantai perguntou como diferenciar culpa de remorso. Então, para mim é a mesma coisa. A culpa é uma coisa mais mental. Então, assim, caraca, não devia ter feito isso. Que merda, eu fiz isso. Puta, comi. Que saco, fiz errado. O remorso é mais emocional, uma dor. Nossa Senhora, e tô mal com isso. Tô mal com isso, tô triste com isso. Né? Ele tá muito ligado a uma emoção. Mais profundo, né? A culpa gera remorso. Olha só, a Lorena Patrícia está dizendo assim, oi Lorena, tenho muita dificuldade de comer, perco peso fácil. Isso normalmente associado a quê? Quer falar aí, Cá? Depende do porquê que você tem dificuldade de comer e como que você perde de peso. Porque pode ser uma relação da dificuldade de comer emocional, do tipo não conseguir se nutrir, e aí tem essa relação com o nutrir, e talvez tenha uma relação com o sistema, com certeza. E aí a Silvia pode falar muito melhor disso. Ou pode ter uma relação de, sei lá, você não gosta da comida que você tá comendo, a comida que você tá comendo não faz sentido, aí você não consegue comer, sabe? Tipo, do tempero mesmo. Uma coisa mais física, assim. E do perder peso pode ser tireoide, pode ser por baixa caloria mesmo, porque você não consegue comer. E aí eu acredito que vale investigar a causa do porquê não conseguir comer. Né, Sil?
eu acho que tem esses dois aspectos, tem tudo isso que a Carolyn falou, que são aspectos mais orgânicos também, né? Tem que ver o seguinte, se você foi amamentada, né? Se a sua mãe te amamentou. Se amamentou, se ela queria ter te amamentado. Porque muitas vezes amamentou, mas com raiva. Não queria ter tido filhos. Teve filho, deu leite, mas não deu com gosto. Então, você também tomou dela aquele sentimento de não querer também receber aquilo com gosto. Então, o alimento tem a ver com a vida. Quando uma pessoa não quer se alimentar, ela pode estar mais ligada à morte do que à vida. Ela pode estar ligada a um processo depressivo, que também está ligado sistemicamente à mãe. Então, é assim, eu não quero receber o alimento desta pessoa. Ou porque você, por exemplo, se você é filha de uma mãe narcisista, que na verdade a gente sabe que não tem um sentimento genuíno, né, pelos filhos. Ou se você teve uma mãe só despreparada, que não estava pronta para ser mãe, e aí deu aquele leite sem vontade de dar aquele leite, né? E você tomou dessa forma, pensando, vou ter que engolir isso, mas eu não quero engolir isso. E aí, quando você cresce, você olha para o alimento e fala, também não quero engolir isso. Sim. Ela respondeu aqui, Sil, dizendo que foi a única planejada e que amamentou até 3, 4 anos. Então, talvez tenha uma outra relação emocional ou uma coisa orgânica mesmo. Aí, cada caso é um caso, né? Te dei um exemplo, porque a gente não sabe como quem é você, a gente está falando aqui genericamente. Mas foi super planejado, teria que avaliar o caso. Até 3 anos, e você não quer comer, né? Não sei, você tem depressão? Você já foi ver isso? Você é uma pessoa triste? Você tem que ver o teu perfil, como você é, né? A Larissa está falando aqui. Toda vez que eu como algo gorduroso, sinto remorso e depois passo muito mal. Passa mal porque tem remorso. Dor de estômago e enjoo. Ou o que posso fazer para melhorar isso? Bom, do ponto de vista nutricional, Carolyn, falei. Do ponto de vista nutricional, e aí eu vou falar não da relação emocional, tá? Vou falar da relação só orgânica. Se, por exemplo, você tirou a vesícula, é mais difícil de digerir gordura. Então, talvez por isso você sente remorso e você passa mal. Porque o teu corpo é mais difícil de digerir mesmo organicamente. Pensando em melhorar o seu processo digestivo da gordura, talvez um chazinho de alecrim te ajude nesse sentido. E aí, talvez, perceber, você tem o remorso da gordura porque tem medo da gordura, tipo, de comer a gordura, porque você tem o medo de engordar. O que te faz sentir esse remorso? Aí, entendendo o que te faz sentir o remorso, a gente vai conseguir entender como melhorar isso, né, Sil? Toda vez que você mesma já decreta que uma coisa vai te fazer mal, essa coisa vai te fazer mal. Pode ser chá de alecrim. Entendeu? Pode ser brócolis. Pode ser quiabo, né? Pode ser alface. Se você decretar para você que aquilo vai te fazer mal, minha querida, sua mente é dona de tudo. É ela que manda. Então, é como se você estivesse fazendo mesmo um decreto. Eu vou comer isso aqui, mas eu tenho certeza que isso aqui vai me fazer mal. Então, pensamento, né? Pensamento gera atitude, gera sentimento, né? Enfim, as coisas se misturam. Se você também comer, às vezes, um chocolate e não tiver culpa ao comer e pensar assim, eu estou no meu momento chocolate, eu quero comer chocolate. Eu estou com vontade de comer chocolate. Muito dificilmente ele vai te fazer mal. Então, tudo tem a ver com o que a gente pensa, com as crenças que a gente traz. Com aquilo que eu falei no começo, né? Com os valores do nosso sistema familiar. Sim. E muito provavelmente, quando você come, por exemplo, estou no meu momento chocolate, vou comer porque é isso, você vai comer devagar, você vai comer aproveitando cada segundo de prazer que na boca dura 3 segundos só uma comida, o prazer na boca. Então você vai comer devagar e você vai comer uma quantidade menor do que quando você sente culpa, que você muitas vezes come escondido de você mesma e a quantidade é muito maior e entra naquele ciclo que a gente já falou tantas vezes. Comer escondido de você mesma é o auto-engano, né? É aquela coisa do tipo assim, não. Só que é o auto-engano inverso, né?
Tem gente que vai para o spa e leva doce, né? Isso aqui é mais auto-engano Então. que isso, né? A pessoa vai para o spa, paga uma fortuna e leva doce na bolsa. Então, assim, tá enganando quem? Tá enganando você mesma, né? Ó, a Lorena falou aqui, eu percebo, eu tô fazendo assim porque tá, a coisa da cara ele tá bem clara, eu não consigo ler direito. Aqui, eu percebo que quando não estou bem, imagina, mesmo com fome, não gosto. Olha lá, tá vendo? Então é isso, aí você tem que ver se não tem aí uma questão de depressão, de um processo depressivo atrás disso. Tá? E acho que tem também uma relação que é o seguinte, às vezes, por exemplo, num processo depressivo ou numa alta demanda emocional, você está digerindo tantas coisas que o seu estômago está digerindo emoções, ele não vai digerir comida. Não vai mesmo. Então, não é hora de, assim, respeitar isso, tratar dessas emoções e aprender a digerir as emoções em outros momentos e deixar esse processo dessa demanda emocional mais leve para que você possa digerir a comida. E também comer comida mais leve para ser mais fácil de digerir, porque senão passa mal orgânico mesmo. Porque não está digerindo, não tem fogo digestivo. Por isso que quando você não digere a vida, você tem somatizações no estômago. Úlcera, gastrite, né? Tem a ver com você não digerir a vida, você não fazer esse processo, né, de entendimento emocional da vida. Eu não engulo essa situação, eu não digiro essa situação. O que vai acontecer? Você vai somatizar no órgão de choque, que é o estômago, né? Olha só, não me sinto ouvida pela minha mãe, não me sinto olhada de verdade por ela, não sinto que ela se preocupe comigo, não me sinto acolhida, sinto falta dela, mesmo tendo ela por perto, vai comer. Então, o que está acontecendo é que você não sente a sua mãe perto de você, você não sente que você foi vista por ela. Então, tem uma carência, essa carência gera um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido. E pode ser preenchido com qualquer tipo de compulsão. Uma delas é alimentar. Então, nesse caso, especialmente... Às vezes, se tirar alimentar, vai transformar em outra coisa, né? Então, nesse caso, a solução é constelar. Nesse caso, a solução, o caminho, né? A gente nunca fala que constelar é uma solução, porque a gente não vende essa coisa de soluções, né? Mas a gente diz assim, um caminho possível para que você consiga receber o amor do sistema da sua mãe é a constelação, para que você se sinta preenchida, para que aquilo que falta, que é o amor, na realidade é amor que você está buscando, e você sabe racionalmente que o amor não está na geladeira. Mas você, quando abre a geladeira, você quer amor. E você, como não tem esse amor de quem você queria, você come. Né? Uma outra coisa é entender que esse amor que você queria, esta forma de amor que você queria, que é ser vista, agora, não sei que idade você tem, mas agora não vai vir mais. Né? Então, assim, o que você queria da sua mãe não vai vir mais. Ela não te deu porque ela não conseguiu, ela não te deu porque ela não pôde, ela não te deu porque ela não recebeu. Então, não vai vir mais. Então, faz parte de ser adulto você acolher que ela já te deu a vida e que ela te deu o melhor que ela podia, tanto que você está aí hoje podendo falar tudo isso, e o que ela te deu não foi pouco, e o que faltou, você mesma que tem que se dar. Por isso que a gente fala tanto, e vocês escutam tanto nas redes sociais falando sobre auto-amor. O que é esse auto-amor? É um autocuidado. É você olhar para você com generosidade, com amorosidade, e não ficar nesse processo de culpa que faz com que você não saia do lugar, porque é como você ficar olhando no retrovisor. Eu vou ficar com culpa por uma coisa que eu já fiz. Não é inteligente, não leva para frente, leva para trás. Então, assim, não, já fiz, já comi, ok, já engordei, ok. O que eu aprendi com isso? O que eu estou precisando me alimentar de quê? Para não ter mais tanta necessidade de comida? Essa é a pergunta que todo mundo que sente culpa por comer tem que fazer. Eu estou precisando me alimentar de quê? Que eu estou substituindo por comida. Concorda, cara? Super concordo, Sil. Super concordo. E esse é um ponto que muitas vezes não, eu sempre estimulo no consultório, né? Como que você pode ser nessa relação, tipo,
a tua mãe já foi. Eu falei a palavra errada, né, com relação à constelação. Um caminho é a constelação e, ao mesmo tempo, é importante de aprender a fazer isso por você. Como que você se representa, amor? E, às vezes, é você colocar o teu adulto no comando do tipo, eu me coloco no comando e eu vou representar amor para mim fazendo algumas escolhas, que pode ser um comer de uma forma mais saudável mesmo, de fazer escolhas do tipo, vou comer legumes e verduras, fazer um exercício físico, fazer uma meditação, se permitir fazer uma massagem, que você pode estar se dando esse presente como uma forma de amor. Existem tantas formas de representar amor, você com você mesma, se olhar nos olhos através do espelho e se declarar mesmo amor. Tem muitas formas de dando esse dropzinho de amor que a pessoa vai se alimentando, né, Sil? Sim. A Fê tá falando aqui, olha. Oi, Fê. Fê é minha aluna da MAV. Então, essa sou eu, Oi, Fê. mas não sou de comer quase. Dores de estômago são constantes. Então, já conheço a Fê, porque ela veio constelar aqui comigo, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente é muito mental, como você, né? E quer entender tudo no nível da razão, acaba não se conectando com as próprias emoções. E aí, só que as emoções existem. Você pode não querer olhar para elas, você pode se negar, você pode ser teimosinha, mas as emoções existem, elas dominam a gente se a gente não aprende a olhar para elas. E o que acontece é que você não digere as coisas como elas são. Você quer entender as coisas, você não quer sentir. E aí o teu estômago sente por você. A hora que você olhar para suas emoções, né, trabalhar suas frustrações, você provavelmente vai parar de ter dor no estômago. Aceitação. É um segredinho. Sente um segredinho mágico, né? Mágico. Estou em processo de luto e desenvolvi várias compulsões. É sufocante. Um alerta de um familiar. Acordei e iniciei uma terapia. Comecei a fazer caminhada. Estou tentando ter uma alimentação mais saudável. Olha lá. Muito bom. Fernando, não sei. É Fernanda, não sei. Isso aí, muito bom. Muito bom. A Glaucia. Esse é o caminho. Glauciane, tenho 33 anos, me entupo de um alimento que ela fazia para mim quando criança. Eita, isso mesmo, confirmando o que a gente falou. Ontem busquei a atenção dela novamente, só recebo crítica e julgamento dela. Saí de casa dela super nervosa, irritada, incomodada, difícil aceitar que não tenho acesso a ela. Muito obrigada por me responderem com caminho. Falei, que bom. Você não mora com ela não, né? Por favor. Olha lá, Cá. Pangastrite. O que é pangastrite? Pangastrite? Pangastrite. Uma gastrite, acho que generalizada, né? Eu acho que é uma gastrite que pega baço, né? Junto? Não sei, pangastrite. Estômago, esôfago? Assim, pode ser. Nunca ouvi o nome pangastrite. Pensando na gastrite, né? Existem também, lógico que a cura de verdade é olhar as emoções, que é isso que vai levar por um processo de não acontecer de novo. Mas tem algumas estratégias orgânicas que ajudam nesse sentido. Por exemplo, alguns chás, o chá de espinheira santa, o chá de alecrim, às vezes um probiótico, que vão ajudar o seu corpo físico a se recuperar. Acho que tudo, como eu tinha falado, a relação antes, né, com a culpa, a parte emocional e a parte química. Nós temos 3 corpos: corpo físico, mental e espiritual. Você está em equilíbrio. Tanto ao identificar e a cura dos processos, como o tratamento. O tratamento é importante de associar essa parte do sentir, a parte energética e da mente, né, das emoções, e a parte do corpo físico, porque eles caminham juntos. Não existe curar o corpo físico sem curar a mente. Ao mesmo tempo, usar de estratégias que a ciência tem para cuidar do corpo físico, para facilitar o processo mental, ajuda muito. Numa questão, por exemplo, de uma gastrite, de uma depressão, todas essas coisas, é importante de reconhecer essas ferramentas
e se permitir usá-las, né? Ó, Carla, tá falando que é uma inflamação da mucosa do estômago. Hum. Então, nesse caso, pensando de forma orgânica, o chá de espinheira santa é muito bom. E evitar, por exemplo, grandes refeições, fazer refeições menores, porque ajuda no processo digestivo, tipo, mais picadinho, sabe? Uhum. Falando sobre psicossomática, inflamação é quando você está em chamas, inflamado, não aguenta mais. Então, assim, justamente eu não aguento mais ter que engolir algo que eu não queria engolir. Tanta coisa. Ter que digerir uma coisa que eu não queria. Então, pensa isso, se faz sentido para você. Né? A Gláucia falou o seguinte, Glauciane, você não mora com a mãe, tem 2 filhos, abri mão da minha vida, dou tudo o que posso de atenção para o meu filho. Minha querida, repense essa sua postura, tá? Porque o que acontece é assim, a grande tendência é tudo que a gente não recebeu dos nossos pais, a gente acaba esperando inconscientemente dos nossos filhos. Então, você está querendo entupir o seu filho de atenção e pode ser que lá no seu inconsciente, no fundo, você esteja esperando receber dele o que a sua mãe não te deu. Não coloque esse peso nele, tá? Pode ser que você não esteja gostando do que eu estou falando, mas tudo bem também. Tá tudo certo, eu vou falar assim mesmo. Muito cuidado, ok? Muito cuidado, porque isso é algo que a gente vê aqui na constelação, né, Cá? O tempo todo. Muito frequente. Você tem que se resolver com essa expectativa com relação à sua mãe. Você tem que entender que você já ganhou dela a vida e que isso é um grande presente. E parar de ficar nesse movimento, porque às vezes a mulher é mãe, ela tem filhos, mas ela também não enxerga os filhos. Na alma, enxerga na razão, faz tudo pelos filhos e tal, mas na alma ela ainda está presa esperando essa atenção dos pais. E essa atenção dos pais não vem mais, né? Você tem 33 anos. Seus pais já te deram tudo que puderam, tudo que tinham para te dar. E te deram uma coisa preciosa, que foi a vida. Assim como você deu uma coisa preciosa para os seus filhos, que foi a vida. E eles nunca vão poder te pagar por isso. Tá bom? Então, primeiro se resolva com relação a essa expectativa, com relação à sua mãe. Se você se resolver dessa forma, você vai ser uma mãe mais equilibrada. E não achando que você tem que dar tudo para os seus filhos, porque esse tudo é muito relativo, né? Você tem que dar para os seus filhos o que eles precisam e não tudo. Ok? Né, Cá? Muito bom. A gente vê muito isso na constelação, né, Sil? É muito frequente. E é bem bonito de ver como muda até essa relação do. Aí o meu exemplo pessoal dessa coisa da relação com a mãe, de quando a gente para de reconhece que a nossa mãe deu o melhor que ela pôde, e reconhece o valor que é a vida que veio dos nossos pais, e aí você se coloca nesse lugar de, tá, agora eu que cuido, é uma leveza tão grande que a Silvia que sabe, quem me viu, quem me vê, né, Silvia? Nessa relação, porque é muito maravilhoso. Eu cuido de mim. Né? E aí o reconhecimento interno. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Eu é que cuido de mim. Né? A partir de Isso, agora é perfeito. comigo. Agora eu cuido da minha vida. Eu sou responsável por Sim. mim. E se não foi feito algo, eu mesma faço por mim. Então, é sempre importante esse movimento da alma, né? De trazer a responsabilidade para você. Senão você fica no vitimismo, que é a mesma coisa que a culpa. É um jeito de você também não andar. Né? Olá. A Janice está na casa da Mamis cozinhando com ela, e tá sendo sensacional. Muito gostoso. Janice é Mavi muito também. Bom essa troca. Põe coraçãozinho, gente. Manda essa live para as pessoas. Vai lá na setinha lá embaixo. Manda, por favor. A gente fica lá na frente nas lives. A gente tem só 2 minutinhos.
Depois vocês encaminham, agora já encaminho para quem vocês Nossa, acham que mas pode ser já útil. Ô, Ká, fala os seus Instagrams. falo. Nutri Karelin Cavallari, tá em algum lugar ali em cima, Karelin Cavallari. E tem o Nutrição com Alma, que lá eu acabo colocando mais sobre comportamento alimentar. No Nutri Karelin Cavallari, que é por onde eu tô, eu falo de tudo. Falo de diagnóstico, falo de comportamento, falo de receitas, falo de todas as partes da nutrição. Falo até de sustentabilidade. E quem não pegou do começo, tem umas perguntas aqui que a gente já falou no comecinho, né? Assiste de novo, assiste essa live do começo, porque eu acho que é importante. A gente falou bastante dos aspectos sistêmicos, Sim. né? E eu acho que é legal olhar o que a Karelin fala, o que eu falo, que eu acho que Da são parte complementares, inicial, né? São assuntos complementares. Sim. Né? Olha lá, fico muito no vitimismo e na culpa. Preciso tomar essa... Exatamente! Olha só que legal. Perfeita. É isso aí. É isso mesmo. Maravilha. Perfeito. Gente, amei. Amei, Ká. Amei. Passou muito rápido de novo, Sil. Muito rápido. Toda vez passa muito rápido, né? Que bom que vocês gostaram, gente. Muito obrigada, viu, por fazerem Gente, companhia muito bom aqui estar nessa aqui. live. Beijo, Muito Ká. obrigada por todo. Beijo para todos vocês aí que Beijo, assistiram. Sil. Beijão. Até a próxima. Beijo, mulherada. Beijar. Até a Ô, próxima. Marilene! Ai, Má! Marilene é a nossa tropa de elite aqui, junto com a Ká, nas constelações. Uma querida, amada. Beijo, meninas. Beijo, gente. Beijo para todo mundo. Beijo, Ká. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Sil. Beijo. Tchau, tchau.